ao Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, perfeita é sua vontade para mim. Hosana nas alturas, ao Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, perfeita é sua vontade. Nós celebramos Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus. Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é verdade, Ele é a vida. Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da salvação e da justiça. Jesus, Ele é. Pelo seu nome posso clamar, pois está comigo. Ele é a estrela da manhã, Jesus, Emmanuel. Como posso negar o seu amor, todo o seu amor? Morreu em meu lugar, Cristo Jesus, o meu Senhor. Hoje venho entregar o meu louvor, todo o meu louvor. Ele é a estrela da manhã, Jesus, Emmanuel. Nós celebramos Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus. Como posso negar o seu amor? Meu Senhor, hoje venho entregar o meu louvor, todo o meu louvor. Ele é a estrela da manhã, Jesus, Emmanuel. Nós celebramos Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus. Hosana nas alturas, ao Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, perfeita é sua vontade para mim.
Hosana nas alturas, ao Rei dos Reis, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, perfeita é sua vontade. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus. Nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Amém. Bom dia. Tão bom poder celebrar Jesus, o autor da salvação. Hoje, quando estávamos na classe ali de preparação para o batismo, falamos sobre salvação. Salvação porque Jesus Cristo um dia veio para pagar o alto preço pela nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, para louvar e para bendizer o nome de Jesus. Amém? Apesar de hoje ter algumas famílias que estão a viajar e vimos aqui algumas cadeiras vazias assim, eu queria pedir quem está mais na ponta, de repente, se a gente pudesse compactar aqui, porque a gente, sei lá, acho que canta mais forte um pouquinho. Quem está lá na ponta assim, passa para cá, quem está aqui para cá, se for possível, né? A gente compactar um pouquinho aqui. Vamos aproveitar esse momento e assim, enquanto fazemos essa movimentação, cumprimenta quem está ao seu lado, diz assim: olha, Deus abençoe a sua vida, um bom dia. Se você não sabe o nome, fala se meu nome é fulano, ciclano. Olha para quem está à sua frente, atrás, do lado, do outro, e que Deus abençoe sempre a sua vida poderosamente. Amém, amém. Vamos lá, vamos. Deixa eu perguntar aqui, quem está conosco hoje pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Levanta assim a mão rapidamente. Temos aqui, ó, cumprimenta mais uma vez aqui. Ali atrás também temos um casal, bem-vindos. Recebe mais um cumprimento, mais um abraço. Deus abençoe. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém, amém. Deixa eu fazer o pedido novamente. Quem está nas pontas, se for possível compactarmos aqui um pouco mais, para a gente poder ter aqui um louvor. Vem para cá, vem, filha. Não me façam falar o nome. Vocês estão conseguindo compreender o que eu digo? Som. Agora compreendem melhor? Então não vou usar esse de cabeça hoje não, tá bem? Vou usar o outro que é mais fácil. Agora sim, agora conseguem ouvir, viu? Mas enfim, vamos aproveitar esse tempo também para nós orarmos ao Senhor, que é agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele tem conduzido nas nossas vidas. Como eu falei, algumas famílias estão em viagem, uma delas o próprio Silas, né, e a Bia estão. Samuel está aqui, obrigado mais uma vez. Deus abençoe sempre a tua vida, viu? E todos que estamos aqui para louvar o nome do nosso Senhor Jesus.
Você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado por esta manhã, ó Deus, obrigado por esse dia incrível que o Senhor preparou para nós, pelas famílias que reúnem-se agora neste lugar. Sabemos, ó Deus, que outros irmãos nossos não podem estar aqui hoje por motivo de saúde ou de viagem, de trabalho, mas aqueles que aqui estão, ó Deus, nós queremos render louvores ao Teu nome, Pai. Obrigado por tudo no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deixa eu fazer uma coisa, você pode sentar, e eu queria convidar todos que foram ontem na viagem missionária, venham aqui à frente, por favor. Todos que foram ontem na viagem missionária, venham aqui à frente, rapidamente. Nós queremos agradecer a Deus. Sobe aqui, sobe aqui. Não sei se vai cair aqui, de repente, né, Diego? De repente desaba aqui. Davi também, por favor, Davi estava lá, Davi estava aqui. Ontem nós tivemos esses irmãos e outros irmãos também, né, que estiveram lá, um grupo maior ainda, em Carregal do Sal, e estiveram ali a trabalhar juntamente com o pastor Wagner. Depois nós vamos dar mais notícias. Quem está no grupo de comunicação e oração da local recebeu lá algumas fotos, alguns vídeos também, e foi um momento muito de encorajamento. Eu não sei se pelo menos um de vocês quer dar alguma palavra sobre a sua experiência nessa viagem. Vera, pronto. Aqui, pronto. Bom dia, queridos, tudo bem? Com a voz meio complicada, mas, enfim, foi um tempo muito precioso, onde podemos estar com nossos irmãos. É uma congregação ainda muito pequena, são só 15 irmãos lá vinculados ao pastor Wagner, mas uma igreja muito viva, onde irmãos sedentos por anunciar o Evangelho, por pregar o Evangelho. Vimos o amor de Cristo na vida daqueles irmãos, uns pelos outros, e também sedentos em ganhar aquela região para Cristo. E para mim foi muito edificante estar com o Wagner, que é um homem que, assim como você, renunciou tudo para poder viver a vida no serviço ao reino de Deus. Isso sempre me confronta muito, porque isso tem que arder nos nossos corações. Mesmo que nós temos que trabalhar, temos que viver a vida, temos que cuidar dos nossos filhos, temos que pagar nossos boletos, que são muitos, mas nós precisamos viver, gastar a nossa vida em prol do reino de Deus. E que a gente possa ter aqueles irmãos no nosso coração, para que eles sigam firmes e encorajados, assim como nós tentamos viver dessa forma aqui também na local. Amém? Amém, amém. Vamos ficar em pé e vamos orar por esses irmãos. Vamos orar pelo pastor Wagner, pela sua família, por aquele trabalho que está a começar lá em Carregal do Sal. Eu creio que, e pela palavra que ele me mandou, né, um vídeo que ele fez, um áudio também, ele ficou muito emocionado e encorajados, porque iniciar uma plantação de uma igreja não é fácil, e nós sabemos disso. A local tem 5 anos da plantação, do início da plantação, e nós ainda vivemos esse primeiro momento, mas o Senhor já tem abençoado. Então hoje nós já podemos abençoar outras congregações, e isso é muito importante, sabermos que nós somos missão em missão, e que o Senhor continue a abençoar a vida de cada um dos irmãos. Amém? Então vamos orar, porque da mesma forma que nós oramos pelo envio dos nossos irmãos, vamos orar agora porque lá estão encorajados e abençoados pelo Senhor. Pai, mais uma vez, agradecemos-te, ó Deus, por esses irmãos que deram um dia da sua vida para irem até uma outra cidade e apoiar pessoas que eles nem conheciam, mas que agora com certeza já está mais do que conectados, somos irmãos em Cristo, Pai. Obrigado pela vida do pastor Wagner e da sua equipa lá, e aqui, ó Deus, que nós, enquanto Igreja Batista Local, possamos ser também luz e sal nessa terra, e que possamos ainda fazer e mais parcerias missionárias, Pai, para o crescimento do Teu reino cá em Portugal. Obrigado, Deus, no nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Pai. Vocês podem voltar. Obrigado, obrigado. Vamos louvar ao Senhor, e antes ainda, nós vamos ter
em outubro a Missão Reversa, a conferência da Missão Reversa, que no ano passado foi cá na local. Nós recebemos aqui irmãos que vieram de 9 países da Europa para pensarmos sobre esse movimento reverso que acontece, que é basicamente a maior parte dos cristãos do mundo hoje estão no hemisfério sul. E esses irmãos, tanto da América do Sul quanto da África, estão a vir para a Europa e outros países para falar de Jesus, e tem havido esse movimento reverso. E nós precisamos entender isso, como a cultura vai chocar com isso. Então, ano passado foi um movimento muito bom, e esse ano vai ser na Itália. Então, quem desejar participar, as inscrições já estão abertas, ok? E toda a informação nós já temos divulgado, mas se alguém que tiver dúvidas e quiser ir, fala comigo para que nós possamos passar essas informações. E vamos orar por isso, vamos orar pela Europa. Eu sei que muitos aqui vêm da América do Sul também, são imigrantes. E eu queria pedir um favor especial, que você pudesse enviar para os seus contatos, seja no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, onde for, que a Europa precisa de Jesus. Vou falar de novo. A Europa precisa de Jesus. Amém? Porque muitas vezes lá, quando falamos em missões, nós só pensamos em África. E já existem estudos que dizem que até 2050 a África será o continente mais evangelizado do planeta. E será a África o berço do envio de missionários. A Europa precisa de Jesus. Portugal precisa de Jesus. Então nós precisamos também dizer isso às igrejas que têm orado e enviado, para que elas olhem para Portugal e para a Europa com muito carinho e orem por nós também. Amém? Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, e enquanto louvamos, poderemos entregar e devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é um momento de gratidão a Deus. Nós sempre temos falado que é um compromisso que nós assumimos com o Senhor, de envio, de sustento da sua obra. E ontem nós pudemos também ir e abençoar esses irmãos lá. E essa igreja lá, eles estão a fazer uma campanha. Lá é quente ou não é? Lá é muito quente, gente. Carregal do Saulo é muito, muito quente. E eles precisam pôr um ar-condicionado no espaçozinho que eles têm lá, para que possam. E eu falei, olha, eu acho que nós podemos ajudar nisso. Não com tudo talvez, mas com uma parte. Então, tudo que nós levantamos aqui de dízimos, de ofertas, nós também investimos em missões. E nesse caso lá também. Porque ninguém vai num espaço. Aqui, graças a Deus, nós conseguimos pôr. E foi uma parte nós pusemos, outra parte irmãos ofertaram. E graças a Deus está aqui. E conseguimos ficar. Mas é importante também investirmos nisso. Amém? Então vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas e louvar o nosso Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és
poço. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
querem aproveitar esta manhã para declarar a bondade de Deus mais uma vez? Quantos aqui querem cantar sobre a bondade de Deus, a graça, a misericórdia, o amor que Ele vos concedeu? Cantem junto comigo assim: Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade. Tua doce voz, Tua doce voz, que me guia em meu fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei das bondades. És fiel em todo o tempo, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão. Com todo o fôlego que tem, cantarei da bondade de Deus. Vamos lá, vocês já sabem. 1, 2, 3 e Tua bondade, Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego. E Tua bondade me seguirá. E Tua bondade me seguirá. A Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. A Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão. Todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade. Eu cantarei
último domingo nós tivemos um momento lindo, tanto aqui na igreja quanto no parque, lá envolvendo todas as crianças. Mas nós não vivemos de evento. Eu quero chamar então as crianças aqui à frente. Nós temos 3 classes, de 1 a 3 anos, de 4 a 7 anos e de 8 a 10 anos. Os professores também podem vir, porque foi muito bom festejar no parque, foi muito bom festejar aqui, mas todos os domingos nós também nos reunimos nas salas, tanto na escola bíblica quanto no culto, para aprender cada vez mais sobre Deus, ensinar também, de acordo com cada faixa etária. Certo? Vamos lá. Quem quer orar hoje? Senhor Jesus, Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo dia de hoje, meu Pai, obrigado por ter abençoado, o dia de cada um, meu Pai, obrigado, por ter abençoado as nossas famílias, meu Pai, obrigado por ter sempre guardado e abençoando a gente, meu Pai, obrigado, em nome de Jesus, amém. Valeu, obrigado. Parece que esvaziou a igreja, né? Muito bom. Nós temos, neste ano em especial, feito os estudos bíblicos sobre... Rafael, depois, fecha para mim ali a porta. Não, obrigado. Temos estudado desde o início do ano sobre apologética, ou seja, perceber a nossa fé e defendê-la no sentido de sabermos conversar com qualquer pessoa, obrigado Lucas, de qualquer fé, ou aqueles também que dizem que não têm fé, como nós apresentamos a Cristo. E para isso é preciso entendermos, percebermos em que cremos, em quem cremos e como cremos também. Nesse processo, nós chegamos agora ao momento onde falamos sobre a doutrina do pecado, e já hoje também no estudo bíblico pela manhã, já tivemos aqui esse momento do estudo sobre a natureza corrompida. Eu quero encorajar, desafiar, para que possamos estar juntos aqui pelas 10 horas da manhã nos domingos para estudar a Bíblia. Vocês sabem que distribuir a Bíblia ou levar a tradução da Bíblia a todas as línguas é um grande desafio. E a grande questão é que nós temos a Bíblia, temos acesso à Bíblia. Quem não tem Bíblia aqui pode falar que nós conseguimos, porque ganhamos, recebemos doação de Bíblias, então podemos também oferecer as Bíblias. Nós temos a Bíblia no nosso idioma e nós temos acesso a estudar a Bíblia juntos. Meus irmãos, amigos, vamos aproveitar isso enquanto podemos, porque talvez chegará um tempo em que nós não teremos essa liberdade, como alguns irmãos em muitos lugares não têm. Então vamos aproveitar para estudar a Bíblia sempre juntos. Quero convidar então para que nós possamos abrir a palavra em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 21. João, capítulo 21. E nós vamos ler então os versículos de 15 a 25. Vamos também aqui projetar, ou projetar não, porque não é projeção, né? Não sei como é que é. Transmitir, pronto. Transmitir, mas obviamente que é importante também abrirmos a palavra e lermos também na nossa Bíblia, marcarmos o texto e ruminarmos a palavra também. Então vamos lá, Atos, João, é que minha Bíblia está aberta aqui no último capítulo, então do outro lado está Atos, né? João, capítulo 21, versículos de 15 a 25. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Depois de comerem,
Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for mais velho, estenderá as mãos a outra pessoa e o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? E Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que o registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, e Jesus fez também muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para todos os livros que seriam escritos. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, obrigado, meu Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos aqui nessa manhã para refletirmos sobre a sua palavra, para louvarmos o teu nome. E neste momento, ó Pai, na oração nós pedimos, no nome de Jesus, fala conosco, quebra as nossas barreiras, tira as nossas barreiras agora, para que possamos ouvir a tua voz. Que, ó Deus, o João seja apenas um instrumento nas tuas mãos, mas que a palavra venha do Senhor para o nosso coração. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Nós já estudamos sobre então a doutrina do pecado, falamos um pouquinho sobre essa questão da criação de Deus, a criação de Deus que é perfeita, entretanto, pela desobediência o pecado entra no mundo, ou seja, a queda da humanidade, a separação do ser humano de Deus por causa do pecado. Aliás, pecado pode ser entendido dessa forma, como separação. Fomos separados de Deus, separados do próximo, separados da natureza da criação, fomos separados até de nós mesmos. Então o pecado é isso que separa. Entretanto, desde daquele momento, Deus então providenciou um plano de salvação. E o plano de salvação era a vinda do próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, pagar o preço da nossa vida com a sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Então esta basicamente é a pregação do Evangelho. Ou seja, Deus criou, caímos, está hoje e podemos constatar, precisamos de redenção e salvação. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e nele somos salvos e redimidos. A tendência nossa humana seria dizer assim, natural: não há mais solução. Aliás, eu não sei se você já falou isso sobre alguém: fulano não tem mais jeito. Já pensamos isso ou já falamos isso? Fulano não tem mais jeito. Tudo o que podíamos fazer já foi feito. Tudo que eu podia já não tem mais jeito.
Aí eu pergunto o seguinte: ainda bem que Deus não pensa desse jeito. Ainda bem que Deus não desiste de nós, que Deus vem até nós e faz-se um de nós, habita entre nós para nos resgatar. Ele não desiste de nós. E aqui nós temos essa grande lição, não é? A história, ela pode ser encarada dessa forma, de uma forma humana, que não há mais jeito, ou nós podemos encará-la como a possibilidade, sim, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que está nele, nova criatura é. As coisas fizeram-se novas por causa de Jesus. E nós anunciamos isso. Bom, muitos estão fechados e não querem mais saber disso. E aí eu quero trazer algumas considerações baseadas nesse texto. Com natureza corrompida. Em primeiro lugar, Jesus Cristo veio para restaurar, comprar de volta aquilo que foi perdido. Eu não sei se vocês conhecem a história de Oséias. Eu acho que outro dia eu citei aqui. Para mim, Oséias é o profeta mais evangelístico do Antigo Testamento, porque a sua vida fala sobre a graça de Deus. Oséias, basicamente, a sua esposa o traía. É dito que dos 3 filhos que se sentavam à mesa com ele, nenhum dos 3 era filho dele. Todos eram filhos de traição. E a sua mulher, no final das contas, todas as vezes que ele a perdoou, ele ainda assim, ela vai embora, o abandona, até que ela se torna uma escrava e é vendida no mercado de escravos. E Oséias então vai lá e Deus fala assim: vai lá e compra a sua mulher de volta. E Oséias tem que ir lá, em praça pública, ver a sua mulher nua, exposta para ser vendida como escrava e ainda dar uma oferta mais alta do que todos para comprá-la e levá-la para casa e então dar dignidade de volta a ela. E se nós pararmos para pensar, o que é o pecado? Nós traímos a Deus, nós nos afastamos de Deus, e mesmo que o Senhor nos dê tudo, nós ainda assim pecamos e nos afastamos e estamos presos e acorrentados ao pecado, expostos. Mas Jesus Cristo vem e compra de volta aquilo que já era dele e nos traz de volta para a sua casa. Isso é lindo, não é? Ou seja, esse é o processo de redenção, é o que Deus faz com a gente. Jesus veio para restaurar e nós somos convocados. Olha só o que o texto diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão. Algumas versões, essa aqui eu acho que é a nova versão internacional, algumas versões vai dizer assim: Pedro, amas-me? E Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo, Senhor. E Jesus vai falar o que para ele? Então, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. O versículo seguinte, Jesus pergunta pela segunda vez a mesma coisa: Pedro, amas-me? E ele responde a mesma coisa: Senhor, tu sabes que eu te amo e tudo mais, então apacenta meus cordeirinhos, minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Diz a Bíblia que Pedro ficou entristecido, nessa versão, magoado, e diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus diz: então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Eu fico aqui a pensar uma coisa que é: Pedro, antes de conhecer Jesus, Pedro era o quê? Ele era pescador, mas antes de ser pescador, ele era um legalista. Ele era legalista. Para Pedro, todas as pessoas que não eram judeus deveriam morrer, eram imundas. Ele foi criado dessa forma. Ele tinha nele uma cena que era não de um relacionamento com Deus, mas de um medo desse Deus, e ele estava preso a rituais, usos e costumes. Já ouviram falar de usos e costumes em igreja nos dias de hoje? Acho que não, né? Acho que ninguém mais fala sobre isso, nem... Será que hoje as grandes divisões das igrejas, vamos falar só das igrejas evangélicas, não é para falar da gente, será que as grandes divisões das igrejas deram-se por doutrina? Eu estou a falar das últimas décadas e últimos séculos, talvez. Será que se deram por problemas de doutrina
ou por divergências de usos e costumes? Sabe quando a gente começa a achar que o jeito que nós fazemos é o único jeito de fazer? Por exemplo, na local nós temos poderíamos dizer, a nossa liturgia, não é? Que é um termo assim, já nem usado mais assim, tão pesado, né? Mas a nossa liturgia mais ou menos é o quê? Nós começamos com um cântico, com louvor, e aí enquanto louvamos, tem gente que ainda está lá no café, começou o culto, mas lembramos que o culto é a vida, começou a celebração, culto público, não é? Começou o culto, e vamos, então temos a liturgia aqui, um cântico, depois o pastor vem, dá uma palavra, boas-vindas, cumprimentamos, tal, dízimos e ofertas, mais 1, 2 cânticos, chamamos as crianças saem, o pastor vem, prega, no final oramos, cantamos, as crianças voltam, pronto, mais um domingo, vamos para casa, mais uma semana, bateria recarregada, acho que dá para a semana. E aí nós achamos que isso é o certo. Uma vez por mês, nós estabelecemos mais ou menos uma vez por mês, não é? Celebramos a ceia do Senhor, que poderia ser celebrada todos os domingos, que poderia ser celebrada todos os dias, que poderia ser celebrada nas casas, porque a celebração da ceia do Senhor é, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, lá Ele está. Então ali nós vamos sentar e podemos até celebrar a ceia do Senhor, olha que coisa bacana. Mas nós achamos que o jeito que fazemos é o que está certo, e toda a gente está errada, quem não faz igual está errado. Uma vez alguém me perguntou, pastor, mas o senhor não vai fazer assim agora? Aí eu, não, aqui nós não temos esse costume. E ela falou, não, mas de onde eu vim, era assim que fazia. É óbvio que o que veio na minha cabeça, na hora, estava já na ponta da língua para dizer era o quê? Então volta para de onde veio. Mas veio assim, aí o Espírito Santo, sabe o salmista quando diz assim, Senhor, põe uma guarda na minha boca, né? E assim, Senhor, põe uma guarda, e os soldados do Senhor só... Então, irmã, aqui não temos esse costume, tal, não sei o quê, tal. Por quê? Porque a nossa tendência é ser também reativo. O jeito que eu faço é o correto, o resto não é. Não quer dizer que nós não podemos aprender com outrem. Não quer dizer que nós não podemos aprender com outras pessoas. A questão aqui é que Pedro havia negado Jesus quantas vezes? Tem gente que se confunde, né? Será que Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou? Ou Pedro negou e o galo cantou 3 vezes? O Túlio agora ficou na dúvida. Ele negou Jesus 3 vezes, e ao negar pela 3ª vez, o galo cantou, porque Jesus havia dito, antes do galo cantar, vais me negar 3 vezes. E aí, é interessante, Pedro negou Jesus 3 vezes, e naquele dia, na casa de Caifás, quando aconteceu a cena, diz a Bíblia que Jesus olhou para Pedro, e Pedro se entristeceu profundamente, saiu dali com o coração amargurado. E agora Pedro, que era um pescador legalista, que havia vivido com Jesus, convivido com Jesus 3 anos, viu tudo que Jesus fez, foi a pessoa que talvez mais tenha participado dos milagres, porque houve milagres que Jesus só chamou Pedro e João. Então Pedro viu tudo, participou de tudo, Pedro acompanhou todo o processo. E agora Pedro nega Jesus, então Pedro ele volta para pescar, ele falou, a minha vida agora é voltar ao que eu era, eu vou voltar para pescar. O peso da culpa estava sobre Pedro. E Pedro volta. E aí quando Jesus aparece lá, e Jesus então chama Pedro e pergunta pela primeira vez, você me ama, Pedro? E Pedro diz, sim, eu te amo, Senhor. Mas Pedro, você me ama 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou? 3. Quantas vezes Pedro teve que ser restaurado? 3. É óbvio que o número 3 tem também uma cena muito de completude. Por exemplo, a Trindade, não é? Quantos dias Jesus ficou morto nos dias judeus? 3. Quantos dias Jonas ficou dentro do peixe? 3. O número 3 é muito forte. Quantas cruzes tínhamos lá? 3. Ou seja, essa cena é muito forte, mas
Para cada pecado que temos, uma redenção está preparada. Cada vez que nós nos afastamos do Senhor, o Senhor lhe providencia restauração na nossa vida. Olha só o que o Pedro tinha dito antes. Pedro tinha dito o seguinte: Senhor Jesus, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E o que Pedro fez? Abandonou. Nós já fizemos promessas que não cumprimos. Por que nós fazemos isso? Por que nós falamos coisas, prometemos coisas? Por que nós juramos coisas para as pessoas que nós mais amamos e não cumprimos? Pedro disse: Senhor, porque eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Quando prenderam Jesus, os discípulos, cada um para sua casa, escondidos. É interessante que uma das maiores provas internas da Bíblia de que Jesus Cristo ressuscitou é a mudança no comportamento de Pedro. Pedro antes, arrogante. Pedro antes, covarde. Pedro antes era o quê? Legalista, medroso. E Pedro depois encara o sinédrio e diz: ainda que vocês possam nos prender e fazer qualquer coisa, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Encara o sinédrio, que tinha poder de mandar prendê-los e até matá-los. Diz que a sombra de Pedro, por onde passava, os enfermos eram curados. Não porque Pedro era poderoso em si, tanto é que quando quiseram adorá-lo, ele diz assim: opa, não, adoração só a Deus. Aliás, quanta gente precisa aprender com Pedro. Hoje vivemos um tempo de ministérios muito personalistas, onde as pessoas estão mais se importando com a sua imagem, com o que ela diz, o que ela produz, as suas frases de efeito. Conheço, por exemplo, alguns pregadores que ficam estudando mesmo frases de efeito para na hora da mensagem dizer e a coisa, uau! Só que é o poder do Espírito Santo que faz isso. A grande questão do Evangelho está na sua simplicidade e ao mesmo tempo na sua complexidade. Nós não conseguimos compreender o amor de Deus, mas nós vivemos o amor de Deus. É essa coisa de que o amor do Senhor nos alcança, não nos abandona. A Bíblia diz que Pedro se entristece. Por que Pedro se entristeceu? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia da sua falha. A grande verdade é que nós sabemos quem nós somos. Já ouviu uma frase que é assim: fulano não é flor que se cheire. Conhece essa frase? Conhece essa expressão? E nós somos. Muitas vezes nós falamos dos outros, mas também nós muitas vezes também não somos lá uma flor que se deve ser cheirada, não é? Os atos de Pedro começam a ser transformados. Jesus insiste com Pedro, Jesus não desiste dele, porque Jesus não desiste de nós, a Bíblia diz isso. E ainda por mais ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não apenas restaura Pedro em todas as dimensões que ele precisava ser restaurado, mas ele também dá uma missão para Pedro. Lembra do profeta Elias, quando ficou lá na caverna e queria morrer na caverna, em depressão profunda, aquela coisa toda e tal? E Deus chama para fora e diz, tal coisa, mostra grandiosidade, até que ele fala, mas Deus não estava ali, e Deus estava numa brisa suave que falou com ele e disse assim, volta e unge Azael, rei de Judá. E ele volta, rei da Síria, e ele volta. Deus tem nos chamado, Deus tem nos restaurado, mas Deus também tem dado a nós uma missão. Qual é a sua missão? Talvez hoje a sua missão seja deixar que Deus restaure a sua vida de verdade. Porque a gente ouve muito falar do Evangelho, a gente ouve muito falar de Deus, mas quantas pessoas estão dentro das igrejas e ainda não tiveram uma experiência com Deus, ou já tiveram há tantos anos, que precisam de ter essa aproximação com o Senhor novamente? Sabe,
a restauração que Jesus fez na vida de Pedro produziu nele algo novo. E a Bíblia diz que agora Jesus dá para ele uma convocação: apacenta as minhas ovelhas. Restauração e convocação estão muito ligadas. Isso significa o quê? Que ninguém aqui é chamado por Deus, é restaurado por Deus para ser chamado para sentar e ficar sentadinho. Como dizíamos no Brasil, no hino nacional brasileiro, tem uma parte que fala deitado em berço esplêndido, né? Tem pessoas que querem entregar a vida a Jesus e ficar deitado em berço esplêndido para o resto da vida. Não. Jesus está a nos convidar para uma caminhada, mas Ele está a nos convocar para uma missão. Qual é a missão? A missão é anunciar que Ele é o Senhor e o Salvador. Sim, mas como fazemos isso? Talvez a gente pense muito para dentro. Na igreja, nos ministérios, sim, ministério de missões, os irmãos podem viajar, fazer missões, voltar, testemunhar, encorajar a igreja, vai ser bênção. É só isso que é fazer missões? Não. Louvor, eu quero louvar ao Senhor aqui à frente, precisamos, aliás, vamos orar para Deus levantar um tecladista, né? Compramos aqui o piano, mas não temos o pianista. Deus vai levantar, eu creio nisso. Mas será que o louvor é só aqui no momento que estão os instrumentos a tocar e as pessoas estão aqui a ministrar? Será que é só aqui o louvor? Então, todos os dias, tudo que nós fazemos precisa ser para o louvor da glória de Deus. E louvar ao Senhor todos os dias. Apacenta as minhas ovelhas, há uma missão a ser cumprida, ama as pessoas. Hoje, a gente tem visto uma dificuldade da gente amar verdadeiramente as pessoas, porque as pessoas são difíceis de ser amadas. Conversar com pessoas hoje é mais difícil, porque tem gente que fala assim: pastor, hoje eu estou num momento que eu quero estar afastado de toda a gente, porque eu vejo tanta hipocrisia, eu vejo as pessoas às vezes abraçarem de um lado e falar mal do outro. Eu vejo pessoas falarem do amor de Deus aqui, mas fazer tudo ao contrário do outro lado, e eu já não suporto isso. E dizem que segundo grupo religioso que mais cresce hoje na América do Sul e nos Estados Unidos, na Europa não tem essa pesquisa, são os sem igreja, os desigrejados. Só que, meus irmãos, não existe possibilidade de ser desigrejado. O Evangelho nos convida a andar juntos. A comunidade faz parte, a família de Deus faz parte. Porque se nós não caminharmos juntos, nós não seremos afiados. Lembra da cena do ferro que afia o ferro? Nós precisamos caminhar juntos para crescermos juntos. E isso muitas vezes vai passar por baixar um pouco o nosso orgulho. Apacenta os meus cordeirinhos. Estamos a ser convocados por Jesus para apacentar o cordeirinho, mas a primeira pergunta que Ele faz é: amas-me? E a pergunta hoje é: João, amas-me? E eu preciso dizer isso para Deus: Senhor, Tu sabes que eu te amo. E eu fico assim: quantas vezes mais Jesus teria que me perguntar? Para Pedro foram 3. Faz as suas contas. Se Jesus estivesse hoje assim: João, quanto? Amas-me? Eu, claro que, Senhor. Apacenta meus ovelhinhos. Amas-me? Claro, Senhor. Seria 100 vezes, 200 vezes. Que a gente gosta de falar mal de Pedro, né? Mas e de nós? Quantas vezes Jesus teria que nos restaurar em vários aspectos? A segunda grande coisa que aprendemos nesse texto é que Jesus veio para restaurar através da sua palavra. Olha só o que diz o texto. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos um rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Jesus não disse. Olha, eu gosto muito desse versículo. Porque hoje tem tanta gente a afirmar coisas em nome de Deus, em nome de Jesus, que Jesus nunca disse, que a Bíblia nunca disse, que não está na Bíblia. Eu me lembro na época, antes do ano 2000, não é? As pessoas falavam: não, porque como a Bíblia diz, a 1000 chegará, mas a 2000 não passará. A Bíblia, alguém ouviu isso já, naquela época, antes de 2000? Pronto. Obrigado, aqui, pelo menos tem algumas pessoas antes de 2000 aqui.
Não sou só eu. A 1000 chegará, mas de 2000 não passará. Gente, a Bíblia nunca disse isso. Mas eu ouvi pessoas afirmar isso. A Bíblia diz, como a Bíblia fala. Outro dia, num filme desses de herói, alguma coisa assim, né, de ficção, acho que era da DC, não sei, falava assim, não, que como a Bíblia diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falei assim, não é bem assim, não é? Então assim, Jesus não disse que o discípulo não iria morrer. Olha só que coisa interessante. Muitas vezes nós falamos e fazemos coisas que Jesus não disse, o que gera problemas, o que geram as crendices, o que gera afastamento em vez de aproximação, o que cauteriza a nossa mente, o que impede de que nós possamos falar ou partilhar da palavra. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos um rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Gente, Pedro estava ali naquela cena com Jesus. Jesus acabou de restaurar Pedro, acabou de dar para ele uma missão. Ele levanta o olho e vê, o texto não fala, né, que era João, mas pelo contexto, que é aquele que deitou no ombro de Jesus, no peito e tal, presumimos que quem escreveu o evangelho foi João. Então ele olha para João, o discípulo amado, e fala assim, e ele? E aí Jesus fala, bom, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importa? E aí, rapidamente um rumor se espalhou, João não vai morrer. Sabia que o João não vai morrer? Sabia que o João não vai morrer? Sabia que o João não vai morrer? Fala para ela assim, sabia que o João não vai morrer? Não, sabia que o João não vai morrer? Sabia que o João... É o que nós chamamos de zum, zum, zum. Zum, 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 zum. Toda a gente, João não vai morrer, rapaz, João não vai morrer. Como é que pode? João não vai morrer, João não vai morrer. Olha que bom que João não vai morrer. E começou a falar. Gente, quantas vezes a gente gasta energia naquilo que Jesus não disse? Muitas vezes nós usamos a nossa inteligência, porque somos inteligentes, temos inteligências. Nós usamos a nossa inteligência, nós usamos a nossa influência, nós usamos o nosso dinheiro para afastar em vez de ajuntar. Tem gente que tem prazer em ser desagradável e a falar coisas que não precisavam ser ditas. Muito cuidado com o que nós vamos falar. Porque quando nós falamos com alguém, nós estamos a entrar no coração dessa pessoa. E o coração de uma pessoa é o solo mais sagrado que Deus deixou para a gente aqui. Então, entrar no coração de alguém, tem que tirar os sapatos. Muitas vezes entrar de joelhos, com amor, para que não haja alguma coisa que destrua. Nós usamos tudo isso para matar em vez de dar vida, para abafar a alegria em vez de alegrar. O povo de Deus é um povo de alegria, de felicidade, de alegria. Outro dia eu ouvi uma história de uma irmã que orou pela vida da filha muito tempo, anos, para que ela pudesse ir ter com Cristo. E quando ela foi, uma senhora da igreja vira para ela e fala assim, bom, hoje com essa roupa dá, mas semana que vem não dá mais não. E a menina não voltou mais. Alguém já conhece uma história parecida com essa? Eu me lembro de, na época, alguns anos atrás, de igrejas que tinham comissões com irmãs que tinham uma fita métrica na bolsa, para medir o tamanho da saia. Eu não estou brincando não, gente. Estou a falar sério. Eu não sei se alguém conhece, assim, histórias como essa. Mas muitas vezes nós estamos, em vez de... Eu não estou a dizer para nós falarmos assim, está tudo bem. Está tudo bem do jeito que está, não precisa mudar. Pode vir... Não. A Bíblia diz que nós devemos vir como estamos. Mas é impossível alguém que tem um encontro com Jesus permanecer do jeito que estava.
Um testemunho que nós tivemos uma vez foi de uma irmã que se vestia de uma forma muito indecente. E quando ela teve mesmo um encontro com Jesus, ela começou a olhar e veio ter com a Priscila e falou: olha, eu mudei a minha forma de vestir porque eu percebi, o Espírito Santo de Deus me incomodou, e eu comecei a falar, não está correto o jeito que eu me visto. Eu tiro a atenção dos homens, e eu incomodo as mulheres, isso não está certo. Então eu olhei e falei, como é que fulano se veste? Eu vou vestir como essa pessoa. E começou a se vestir de uma outra maneira. Nós temos que ter essa sabedoria eu estou a falar um exemplo, tá, gente? Pode ser roupa, pode ser outra coisa. Mas quando nós já chegamos, já olhamos a pessoa de cima a baixo, já fazemos a análise, já julgamos, condenamos, já jogamos essa pessoa para longe. O nosso papel não é esse, o nosso papel é anunciar o Evangelho e trazer para perto. Quem vai mudar o coração é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Eu não estou dizendo que nós temos que ser aqui, somos liberais, agora pode tudo. Não é isso, mas é o amor àquela pessoa, especialmente aqueles que ainda não têm a fé em Cristo amadurecida, ou não têm a fé em Cristo, nós precisamos andar mais uma milha com ela, mais um passo. Quantos de nós aqui hoje, talvez, não estaríamos aqui se alguém não tivesse nos abraçado, alguém não tivesse caminhado conosco uma milha a mais, orientado algumas coisas, com amor. Nós só estamos aqui pela graça de Deus. Então, muitas vezes, nós acabamos indo por um caminho que não é o que Deus diz. Como que rumores são mais fáceis de se espalhar do que a verdade? Qual é a verdade? A verdade é que Jesus Cristo ressuscitou, é isso que nós tínhamos que falar. Em vez disso, estávamos a falar, João vai viver para sempre, João não vai morrer. O humor se espalhou mais do que a verdade. Sabe, Tiago vai dizer assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Vamos praticar a palavra. Nós somos restaurados pela verdade, pela palavra de Deus. Quando alguém chegar com um rumor no teu ouvido, escuta isso agora, se alguém chegar com um rumor no teu ouvido, um boato, uma coisa, sabia que, repreenda no nome de Jesus, porque nós temos uma curiosidade pela desgraça alheia, que é uma coisa que prova que o pecado realmente ainda habita em nós. Parece que quando o outro peca e cai, há um prazer que é velado, mas está lá. Em vez disso, vamos ser praticantes da palavra. Vamos chorar com os que choram e vamos nos alegrar com os que se alegram. Porque muitas vezes é mais fácil a gente chorar com a desgraça do outro e a gente chora junto. Mas quando o outro vence, a gente fala, sei não. Deus curou, pastor, Deus curou uma enfermidade. Curou, mas será mesmo? Olha, consegui vencer, a minha empresa está a crescer e Deus está a abençoar. Deve estar roubando. A gente tem uma cena que é o se alegrar, o nos alegrarmos com a alegria do outro é mais difícil, mas a Bíblia diz, chorem com os que estão tristes. Nós devemos mesmo abraçar e chorar de verdade. Mas vamos alegrar também com os outros? Vamos celebrar juntos? Vamos celebrar com a vitória do outro? Gente, a alegria do meu irmão é a minha alegria. Se o meu irmão foi curado, aleluia, vamos fazer um culto de louvor a Deus, de graça, de gratidão ao Senhor, ação de graças, né, como fazíamos, culto de ação de graças. Eu cresci com essa cena do culto de ação de graças. Hoje a gente quase que não faz mais nada. Gratidão, alegria, sabe? Terceiro lugar, Jesus veio para restaurar, então vamos segui-lo. Olha só o que diz o texto. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for mais velho, eu falei isso com meu pai agora recentemente, pai, agora o senhor já está mais velho e vai para onde eu levar. É assim, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não quer ir. Eu não quero ir para lá, mas vai. Né? Então Jesus está a falar aqui com ele assim, isso é uma cena, é verdade.
Então Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Significava o quê? Que Pedro iria viver ainda alguns anos, ia ficar velho, não ia morrer novo. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava. Olha só, Jesus está falando para ele, Jesus está ministrando na vida do Pedro. E Pedro está assim, obrigado, Senhor, obrigado. Mas e ele? Outro dia eu vi um filme que era, o filme era ruim, mas nem vou falar o nome, porque o filme era, meu pai. Mas o início era interessante. É uma pessoa que morreu e deixou uma herança para vários sobrinhos e tal, não sei o quê. E aí, toda a gente foi lá. E aí, sim, eu esperava que se ele dividisse por igual, mais ou menos isso, né? Eu iria ganhar 2 milhões. Só que o tio não dividiu por igual. Um ganhou 1 milhão, o outro ganhou 3 milhões. Ou seja, ele não tinha nada, achou que teria 2 milhões, vai ter 1 milhão, e a sensação que ele tem, em vez de alegrar porque ganhou 1 milhão, ele acha que perdeu 1 milhão. Entenderam a lógica? Nós somos assim. Deus está nos abençoar, mas se abençoa o outro irmão, nós falamos, mas Senhor, por que o Senhor está abençoando mais a irmã Marlene do que a mim? Só porque ela é mais fofinha que eu? E a gente fica nessa coisa, ou seja, o Pedro estava sendo ministrado por Jesus, estava a falar para ele. Jesus deu para ele uma palavra de longevidade, deu para ele uma palavra de bênção, e ele, em vez de receber isso e viver na dimensão da fé e da gratidão, ele vai viver na fé, não, ele vai viver o quê? Na inveja. A inveja é uma das coisas mais complicadas. Outro dia eu ouvi, lembra do pastor que teve aqui, o pastor lá da Bahia, que pregou aqui, como é que era o nome dele mesmo? Ai, esqueci-me, lá da Candeias, que tinha aquela vozona assim. Pastor Henrique, por acaso está ali, ovelha dele, pastor Henrique. Como é que fugiu o nome dele, meu Deus? Essa semana ele estava a falar um videozinho que ele falava assim, que inveja e admiração caminham juntinhas. Eu admiro ou eu invejo? Eu invejo ou eu admiro? E o pastor Henrique sempre tem trazido palavras muito abençoadoras para a minha vida. E eu fico olhando assim que, nesse momento, Pedro está a voltar. E ele? E quanto a ele, Senhor? E Jesus vai falar assim, Pedro, é o seguinte, se eu quiser, ele vai viver para sempre. Eu estou a dizer para você, Pedro, que você vai morrer velho. Eu estou a te dar uma promessa de longevidade aqui. Mas se eu quiser que ele viva para sempre, entenderam agora o argumento de Jesus? É isso que ele está falando. O que Pedro estava incomodado é, mas e ele? Eu vou viver até, por acaso João viveu mais do que Pedro, né? Mas João só vai morrer lá na década de 90, né? Já bem velhinho. Mas o problema era dele. E Jesus fala assim, o que te importa? Gente, Pedro estava preocupado mais com a vida do outro do que com a sua própria vida. Eu sei que a lição é muito simples aqui. Em vez de nós estarmos preocupados com a vida dos outros, vamos cuidar cada um da sua própria vida. Eu não estou a dizer que nós vamos ser egoístas, no sentido de que, se o meu irmão está a passar por uma necessidade, o problema é dele, ele que cuide da vida dele e eu vou cuidar da minha. Não é isso. Não era esse o intuito aqui. O intuito é, Deus está me abençoar, mas está a abençoar o Dinei mais do que a mim, na minha visão. E agora eu vou falar, mas Senhor, está vendo? O Senhor está abençoando o Dinei, como é que pode? Como é que só porque ele tem mais cabelo que eu, como é que é? É porque ele rapa, gente, mas se ele deixar crescer, é igual a Azaf. Você entende isso? A questão é, nós estamos preocupados muitas vezes com a vida dos outros, nós temos que cuidar das nossas vidas. Pedro estava a se esquecer de que ele deveria ser um seguidor, um discípulo, deveria imitar a Cristo. Jesus disse para ele, Pedro, segue-me. Segue-me. O que te importa é que ele vai viver a vida toda ou se vai morrer amanhã? Tu, segue-me. Túlio, segue-me. João, segue-me. É essa que é a questão. Pedro foi restaurado para seguir a Cristo. E em Marcos capítulo 1, quando lá no início Jesus chama Pedro, fala assim, Pedro, cadê aqui, olha, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Segue-me, Pedro. Seja meu seguidor.
Em Mateus 16 vai dizer: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quantas vezes nós estamos presos com isso, gente? Cristo, Ele veio para nos restaurar. A natureza está corrompida, a nossa natureza humana está corrompida. Mas Jesus Cristo veio para trazer restauração. Aleluia. Somos agora seguidores de Jesus. E aí algumas lições que podemos trazer para a nossa vida. Primeira, somos restaurados para sermos livres da culpa do pecado. Pedro tinha uma culpa. Ele negou Jesus. Ele abandonou Jesus na hora que ele mais precisava. E Jesus vem e tira isso dele. A culpa não pertence a você. Quantos de nós estamos a caminhar com o peso da culpa sobre os nossos ombros? Porque nós já erramos com pessoas que nós não deveríamos errar. Nós não protegemos pessoas que deveríamos ter protegido. Nós não falamos quando deveríamos ter falado. Nós falamos quando não deveríamos ter falado. Todos nós temos um peso da culpa sobre nós. Jesus vem para tirar isso e diz: eu te dou uma missão, segue-me. Segue-me. E a nossa natureza corrompida, gente, é verdade, mas somos restaurados e Ele nos dá uma missão. Enquanto família de Deus, nós temos uma missão. Enquanto pessoas, indivíduos, salvos por Jesus, nós temos uma missão. Não permita que a sua história corrompida, a nossa história corrompida, nos impeça de servir e de seguir a esse Deus e de vivermos na dimensão. Para de olhar um pouco naquilo que Deus tem feito por aí. Cuidado com esses ministérios de redes sociais, gente. Alguns se abençoam demais, outros são utopias. Cuidado com isso. Vamos olhar para o que Deus está a ministrar na tua vida, na minha vida. O que Deus está a falar contigo hoje? O que Deus está a falar comigo hoje? É isso que eu preciso pegar. Pedro, você vai viver uma vida longa. Mas e eles? Não. Pedro, você vai viver Senhor, obrigado. Obrigado por essa promessa, eu recebo na minha vida e vou viver da melhor forma possível. O que Deus tem falado contigo hoje? Qual é a promessa de Deus para a tua vida? Vamos parar de ficar reclamando dos outros, pondo nos outros, trazendo os outros. Não. Cada um cuida da sua vida nesse sentido. E todos nós ajudamos uns aos outros a caminhar em direção a Cristo Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado de uma forma incrível. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado da morte todos os dias. E o Senhor tem nos dado oportunidade de podermos ser luz e sal nessa terra, Pai. Obrigado porque o Senhor restaurou Pedro e obrigado porque o Senhor tem restaurado a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. E que essa restauração, ela também está envolvida nesse processo, está a missão de sermos seguidores de Jesus. E o Senhor tem feito promessas. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Pai, a não olharmos para a vida alheia e querer que a bênção do outro seja a minha bênção. Não, a minha bênção tem que ser bênção na vida do outro. E se todos fizermos isso, todos seremos abençoados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E com esta última canção, nós vamos orar. Vamos ficar em pé. Eu queria lembrar que daqui a 2 semanas, menos de 2 semanas, teremos o nosso encontro dos homens. Você pode pôr aí, por favor, Azaf, a imagem aqui dos homens, o encontro dos homens. Isso, a luta dos homens. Já tivemos um encontro este ano e falamos sobre a vida de José, ok? Da luta de José. E vamos ter agora esse segundo encontro e vamos ter um personagem do Novo Testamento dessa vez. Então eu quero convocar a todos os homens. Então, os homens, todos os homens. Nós falamos até dos meninos, ou seja, a partir dos 10 anos de idade, ou até menos se o pai entender que já pode trazer.
traz para que nós possamos estar juntos aqui. Precisamos de homens novos, homens velhos, né? E velhos que eu estou a falar não é de cabeça não, às vezes é só a idade que foi, mas todos os homens, para que nós possamos estar juntos aqui. Dia 19 é sexta-feira, sem ser a próxima sexta, outra, ok, às 8h30 da noite. A gente tem tido um momento muito bom, tem sido um momento muito agradável, um momento de estarmos juntos como homens. É tão difícil isso, não é? É tão difícil. As mulheres talvez tenham até mais facilidade nesse sentido, mas homens são mais difíceis de estar assim em um grupo maior junto e ouvir a palavra e partilhar e tal. Então vamos estar juntos assim, é tão bom. No dia 20 do batismo agora, Zaf, 27, sábado, dia 27, vamos ter então a celebração de batismos, ok, na praia fluvial da Mâmoa. Eu sei que alguns falam Mamoa, mas tem um acento ali, então é Mâmoa, ok? Depois a gente passa a localização direitinho. Vai ser às 9 horas da manhã. Já temos feito celebração de batismos nos últimos 4 anos, se eu não me engano, nesse espaço, nesse lugar, e tem sido incrível. E 9 horas da manhã, então, começamos a celebração de batismos, depois passamos o dia todo juntos ali, em comunhão. Então é um piquenique também, é um momento muito agradável de comunhão, de partilha, de convívio e tudo mais. Quem é que vai estar batizando esse ano mesmo? Levanta a mão aí rapidinho. Olha aí, ó. Temos para já, bênção. Depois eu vou chamá-los à frente, vou pedir para cada... Mentira, para cada um cantar um hino, viu, Vera? Vai cantar fazer um solo aqui, depois tô brincando. A Virgínia também está numa viagem por causa da mãe, que está doente, mas voltará semana que vem. Nós temos, se eu não me engano, somos 9, não é isso? 9 estamos a preparar para esse batismo. Então vai ser um dia de festa, gente. Para mim, celebração de batismos é a celebração mais incrível que nós temos. E que nós temos ali pessoas a dar testemunho de que Jesus Cristo transformou a sua vida. Então vai ser um momento muito bacana, muito gostoso. Então reserva essa data do dia 27, tá bem? Toda segunda-feira tem o futebol, então quem sabe, quem não sabe, está convidado aí a jogar também, a brincar. E teremos o encontro dos pequenos grupos. Essa semana, hoje, em Passo de Ferreira. Cadê o Renato? Está ali no som ali. Então quem quiser maiores informações na região ali de Passo de Ferreira, hoje vai ser no parque, né? Daniel, cadê o Daniel? Está aí também. Eu vi o Daniel aí. Pronto. Valadares na terça-feira, Maia na terça, Senhora da Hora na terça, Águas Santas na terça-feira, essa semana está lotada, né? E Gondim, e na quarta em Póvoa de Varzim. Então se você vive perto de uma dessas regiões, algumas dessas freguesias e tudo mais, procura aí, quem é que está nos pequenos grupos, quem participa de algum pequeno grupo, levanta a mão assim, quem participa de um pequeno grupo. Então, quem levantou a mão, se você está em dúvida onde é, pergunta a alguém que levantou a mão, que essa pessoa vai poder te ajudar também a encontrar aqui os pequenos grupos. Amém? Amém? Muito bem. Vamos orar então e em seguida vamos louvar ao Senhor. Eu queria que você pudesse agora pôr diante do Senhor. O que Deus falou ao teu coração hoje com Pedro? O que Deus tem que restaurar na tua vida? O que você tem se distraído ao olhar para a vida dos outros, em vez de olhar para a tua, da promessa que Deus fez na tua vida? A nossa natureza é corrompida, mas o Senhor restaura. Aleluia. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui agora, que ouviu a tua palavra, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra e queremos aplicá-la na nossa vida, meu Deus. Ajuda-nos a viver nessa dimensão da fé, da gratidão, da restauração que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos louvar nesse momento. Erga sua voz e louve ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor juntos mais uma vez. Foi um prazer estar aqui cantando com vocês. Que Deus seja louvado. Vamos bendizer o nome do Senhor. Por amor se entregou, o de cruz suportou, mas Ele venceu a morte
e nada ao poder de ter, de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte. Para sempre o louvarei cantando, para sempre o louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória. Bendirei Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz da escuridão, Traz esperança ao que crê, tudo conhece, tudo vê. do mundo ele é a salvação. Para sempre o louvarei cantando, para sempre o louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, Ao Rei toda a glória, toda a glória. oh, 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 oh. Bendirei Jesus, bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, Pra sempre lhe darei louvor. Pra sempre lhe darei louvor. Oh, oh, pra sempre lhe darei louvor. Pra sempre lhe darei louvor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória. toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, pra sempre lhe darei louvor. Obrigada, Senhor, porque nos trouxeste até aqui hoje. Senhor, abençoa a nossa semana, que possamos lembrar-nos sempre do nosso propósito, Senhor, e que possamos sair por aquelas portas e anunciar o Teu Evangelho a todos aqueles que se cruzarem connosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.